Jesus é o Senhor, louvado seja o Senhor. Estamos aqui para mais uma palavra ministerial, estamos aqui para a reunião de ensinamento dos apóstolos. Vamos falar nessa noite a mensagem 4. São estes que o Pai procura. Este é o título da mensagem. São estes o que o Pai procura. Amém? Vamos acompanhar essa palavra, usar nossa Bíblia, pode pegar o alimento diário. Vamos procurar exercitar o nosso espírito. Amém? Ó Senhor Jesus. Então vamos invocar então? Senhor Jesus. Invoca comigo 3 vezes, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22. Senhor Jesus, amém. Na mensagem dessa semana, nós vamos ver muito a respeito da importância do ministério de João. Então, nós vamos começar desde o chamamento de João, amém? Vamos falar um pouco sobre o ministério de João. Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Senhor Jesus, é interessante, irmãos, ainda nessa curta passagem, é interessante a gente ver que Jesus passou chamando os homens. E Jesus era muito atraente, porque ele chamou, e ali primeiro fala de Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Eles eram pescadores. Normalmente quem é pescador gosta de pescar. Mas aqui diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles abandonaram o ofício deles para seguir Jesus. Depois Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, eles consertavam redes. Quando eles foram chamados, no mesmo instante, eles deixaram o barco e também seguiram o Senhor Jesus. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele é tão atraente, ele tem o poder de atrair o homem. Esses homens que estavam ali nas suas atividades, fazendo talvez o que eles gostavam muito, mas ao receber o chamado de Jesus, eles prontamente reagiram. Tem 2 termos aqui que nós temos que prestar atenção, que me impressionou. Primeiro fala assim, deixaram imediatamente. Quando Jesus nos chama, nós temos que deixar as coisas imediatamente e atendermos ao chamado do Senhor. O Senhor Jesus falou assim, quem quiser seguir após mim e não deixar pai, mãe, irmão por causa de mim, não é digno de mim. E ele fala assim, que quem abandonar estas coisas por causa dele, vai receber o cêntuplo das coisas que ele abandonou, ainda nesta era. Então, aqui fala de deixaram imediatamente e também fala de eles no mesmo instante. Então, quando o Senhor Jesus nos chama, nós temos que segui-lo imediatamente. Você já recebeu um chamado do Senhor? Creio que se você está assistindo esse vídeo é porque você recebeu um chamado do Senhor. O Senhor ainda continua chamando.
E se você está ouvindo esse vídeo e ainda não foi chamado, abra bem os seus ouvidos, que o Senhor nesta noite está te chamando. Ó Senhor Jesus, Deus estava aperfeiçoando Pedro, Tiago e João. Esses três, Pedro, Tiago e João, estavam sendo aperfeiçoados para a liderança. Posteriormente, Tiago, em Atos 12, 2, ele é passado a fio da espada. Então, Tiago sai da jogada, né? Então, Deus continua usando Pedro e João. Deus hoje também está nos convidando, assim como o Senhor chamou naquela ocasião Pedro, Tiago e João, né, e o seu outro irmão. Deus hoje também está nos chamando para nós sermos os ministros da nova aliança. Deus está nos chamando para sermos ministros da nova aliança. Não importa a sua condição atual, não importa até mesmo, irmãos, se em algum momento você negou o Senhor, Deus está te chamando para ser um ministro. O próprio Pedro foi chamado e ele negou o Senhor. Mas quando o Senhor ressurgiu, o Senhor chamou e falou, e a Pedro. O Senhor esqueceu que Pedro o tinha negado. E ele chamou Pedro novamente. Então, o Senhor está chamando cada um de nós, irmãos. Nós não estamos nessa terra à toa. Nós não somos pessoas comuns nessa terra. Deus está nos chamando para sermos ministros da nova aliança. Este é o seu ofício. Esta é a sua profissão. Esta é a sua missão, ser um ministro da nova aliança. Isso não está ligado ao seu currículo, à sua formação, à sua condição financeira. Deus te chama para ser um ministro da nova aliança. Amém? Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, o Senhor, ele se transfigurou, não para todos os discípulos, ele se transfigurou para aqueles que ele queria contar, para segui-lo mais de perto, para ser os líderes da obra do Senhor. Então, ele se transfigurou ali diante de Pedro, Tiago e João. Né? Posteriormente, em Mateus capítulo 20, ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 20, vamos lá, versículo 20 a 23, a mulher de Zebedeu, ela faz um pedido ali, né? A mulher de Zebedeu, Senhor Jesus. A mulher de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João. Mateus capítulo 20, diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos, ou seja, Tiago e João, se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. A mulher de Zebedeu fazendo um pedido que, na verdade, era o desejo dos seus filhos. A mãe só estava ali, né, o seu afeto natural, intercedendo para os seus filhos, Tiago e João. E eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda. Eles não sabiam o que eles estavam pedindo, eles não sabiam. Nós temos que ser fiéis na vida da igreja,
Eu e você temos que ser fiéis naquilo que o Senhor nos colocou, na comissão que o Senhor nos deu. Nós não precisamos querer mais do que aquilo que o Senhor nos deu. Às vezes a gente olha irmãos que estão à nossa frente, puxa, se eu tivesse lá na frente dele. Irmão, não, se você pensa, né? Eu vou repetir a frase. Às vezes a gente olha irmãos que estão à nossa frente e eu e você podemos pensar, puxa, mas se eu tivesse no lugar dele. Irmãos, não queira estar onde Deus não te colocou. Porque se você entrar lá e não foi Deus que te colocou, você vai sofrer e vai trazer dano para a igreja. Na vida da igreja, nós precisamos tratar com a nossa ambição e sermos fiéis naquilo que fomos comissionados. O Senhor te deu uma comissão na vida da igreja, irmão, seja fiel. A Bíblia fala, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, qualquer serviço que você esteja envolvido, irmão, seja fiel. Seu serviço é cuidar de lanche, seja fiel. Seu serviço é cuidar das crianças, seja fiel. Faça como paga o Senhor. Ah, mas eu cuido de criança, criança não entende nada do que eu falo. Você que acha que não entende. Deus está vendo o seu serviço. Seu serviço é cuidar de adolescente, seja fiel, seja fiel. Infunda algo divino dentro do adolescente. Seu serviço é ser um ministro de riquezas materiais. Irmão, faça com liberalidade. É o que a Bíblia diz. Seu serviço é presidir, faça com diligência. Então nós temos que ser fiel naquilo que o Senhor nos comissionou. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, amém. Continuando, nosso encargo, como eu falei no início, é desenvolver um pouco sobre o ministério de João. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a pessoa de João, algumas características da pessoa de João, como ele era no início do seu ministério e como ele era no fim do seu ministério. Entrando no Evangelho de João, é importante que nós sejamos fiéis ao falar profético do Senhor. Nós não precisamos ficar reinventando a roda, procurando novas verdades. Vamos ser fiéis no falar profético. Seguir aquilo que o Senhor reservou para nós, né? João 14:6, eu amo esse versículo. Ainda mais nos dias que nós temos vivido. Esse versículo é muito importante. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus, só Ele pode dizer: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Preste atenção, irmãos. É que ninguém vem ao Pai. Tem irmãos que erram, falam correndo, ninguém vai ao Pai. Não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele estava no Pai, o Pai era um. Por isso que ele falou, ninguém vem ao Pai. Então, o falar profético a gente é a verdade. É a verdade que nós precisamos. Não fique com seus ouvidos coçando por outras coisas. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos praticar a palavra de Deus. Fazendo assim, obedecendo e praticando, nós seremos abençoados. Ó Senhor Jesus, esse versículo tem que saltar na nossa experiência. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e ela se cumpre. Nos dias atuais, no viver humano, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos valorizar ainda mais a Bíblia, a palavra de Deus. Valorizar o alimento diário. O mundo, irmãos, está cheio de mentiras, informações falsas, informações desencontradas, tendenciosas, manipuladas.
tudo isso com o fim de nos enganar, nos trazer pânico, né? Alguns querem que a gente acredite na ciência, vamos seguir a ciência. Aí fala que a ciência vai resolver. Se a ciência fosse tão boa assim, não deixava a situação que chegou. Outros falam que nós nos curvemos aos especialistas. O especialista falou, não, o especialista, você tem que se curvar. Se tivesse tanto especialista bom assim, também não estava o caos que estava aqui. Irmão, acredite na Bíblia, na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, essa palavra não passará. Eu prefiro fazer ao contrário do que fez o rei Asa. O rei Asa, 2 Crônicas 16, 12, ele na sua enfermidade, ele não consultou o Senhor, mas confiou nos médicos, confiou na ciência. Não deu nada bom. Nesses dias, irmãos, temos que confiar no Senhor, confiar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala que o Senhor voltará. Então nós precisamos estar preparados, irmãos. Precisamos estar apercebidos. Tudo que você vê, irmãos, especialistas, assim, nada é a verdade. A verdade está aqui, só uma é a verdade. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Por meio de Jesus você vai ao Pai. Sem Jesus você não vai ao Pai. Não tem outro intermediário, só Jesus. Só por meio de Jesus você vai para o Pai. Então esse é o Evangelho de João. João, irmão, em Marcos 3,17, para nós conhecermos quem era João, ganharmos luz, Marcos 3,17, ele era chamado ali de filho do trovão. Esse João amado, discípulo amado, que se inclinava ao peito de Jesus, ele não era assim desde o início, não. Diz assim, Marcos 3,17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, impetuoso, estourado. Depois também, não estou com a outra passagem, isso. Eles eram filhos do trovão, ou seja, não era alguém fácil de ser controlado. A Bíblia diz que melhor é o que domina o seu espírito do que um que toma uma cidade. Provérbios 16, 32, eu amo esse versículo. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Mas João no início ele não dominava o seu espírito, ele era impetuoso, era o filho do trovão. Você já viu um trovão, irmão? Um trovão, quando vem, ele causa um susto enorme. Aqui a Bíblia diz que João era filho do trovão. Em Marcos 9, 38, vamos ver um pouquinho de João antes. Ó Senhor Jesus, amém. Marcos 9, 38 diz assim: disse-lhe João, mestre, olha só, é João. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Depois, Lucas, ele já cortou aquela pessoa. Depois, Lucas 9, 54. Senhor Jesus, amém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ali, Tiago e João estavam querendo mandar descer fogo do céu e consumir, exterminar aquele povo que estavam contrariando eles. Então, esse era João. São passagens que mostram como que João era anteriormente. Também Pedro. Pedro também era bastante impulsivo, dava respostas precipitadas. Ele cortou a orelha
do servo do sumo sacerdote. Alguns dizem que ele tentou cortar o pescoço, errou e cortou a orelha. Então, eram pessoas que precisaram, elas foram trabalhadas para se tornarem pedras úteis para a edificação de Deus. Isso, irmãos, nos traz grande esperança. Às vezes nós somos o filho do trovão, mas vocês não têm que permanecer como filho do trovão. Filho do trovão é na época da imaturidade de João. Talvez você é impetuoso, dava respostas impulsivas, mas hoje, irmãos, você tem que deixar ser trabalhado pelo Senhor. Deus tem que trabalhar em você. O seu cônjuge precisa perceber Deus sendo trabalhado em você, para você não ser uma pessoa tão impetuosa, tão compulsiva. Pedro, por vezes, colocou o Senhor em situações difíceis. Quando o Senhor Jesus falou com ele assim, que jamais negaria ele, Pedro falou assim, Pedro falou para o Senhor Jesus que jamais ia negar ele. E naquela mesma noite, Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Pensa que homem era esse, irmãos? Mas Deus trabalhou em Pedro. Pedro se tornou uma pedra. João se tornou um discípulo amado. Ó Senhor Jesus, há esperança para nós. Esse ministério de João, que vai durar até a volta do Senhor, ele vai nos transformar. Para a gente sair de alguém que é o filho do trovão em uma pessoa que é madura e que pode ser usada por Deus. Ó Senhor Jesus, em várias passagens da Bíblia, João se intitulou como discípulo amado. Neste momento, ele estava na sua maturidade. João, capítulo 21, versículo 22. João 21, 22. Senhor Jesus, amém. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, quem te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, aqui, Pedro estava perguntando a respeito de João, e o Senhor Jesus falou a respeito de João aqui, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aí o versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então aqui não é o discípulo João que ia permanecer até a volta do Senhor, mas o ministério de João que permanece até a volta do Senhor. Veja bem, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ou seja, as palavras de João vão permanecer até a volta do Senhor. O próprio Senhor Jesus falou isso. Alguns acham que o ministério de João é um falar infantil, mas que é um falar para novos convertidos. Isso, irmão, quando nós falamos isso, é porque ainda nos falta discernimento espiritual, irmãos. O Evangelho de João mostra que o Senhor Jesus, ele foi glorificado. Por que ele foi glorificado? Por que ele entrou para a glória? Porque o Senhor Jesus morreu, ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou, ele está sentado à destra do Pai. E nós, se perseverarmos, se continuarmos perseverando, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, versículo 6, nós vamos reinar com o Senhor, irmãos. Este corpo, Filipenses 3,10, né? Este corpo de corrupção que sofre nessa terra, ele vai receber um corpo de glória. E nós vamos reinar com o Senhor. Então, Senhor Jesus... Não, é outro versículo, mas amém. Não vou ler ainda, eu não vou ler aqui não. Então, o Evangelho de João mostra que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e ele está à destra do Pai, ou seja, ele foi glorificado. Ele diz: eu e o Pai somos um. Então, onde o Filho está, o Pai está.
Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós também podemos ser glorificados. Lembra João 14,6? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por meio dele, nós vamos ao Pai. Então, o Evangelho de João mostra para nós que o Senhor Jesus não quer como Enoque. Enoque foi muito belo. Ele andou com Deus. Enoque, ele andou. Deus aqui e Enoque andando aqui, como se fosse isso. Mas agora, irmão, nós não temos que andar com Deus. Nós temos que andar dentro de Deus. É isso que mostra o Evangelho de João. É nós andando dentro de Deus. Nós em Deus. Você não anda mais... Nós temos que mudar a nossa oração. Eu e você temos que avançar. Senhor Jesus, me ajuda a andar na tua presença. Não, eu quero andar em ti, Senhor. Ó Senhor Jesus. O Evangelho de João mostra que o Senhor Jesus é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ele diz assim: quem comer a minha carne jamais terá fome, e quem beber o meu sangue jamais terá sede. Então ele é suficiente para suprir a nossa fome e a nossa sede. Senhor Jesus. Então, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7, tem uma figura ali do que é o Deus triuno. Deuteronômio 8, 7, diz assim, Deuteronômio, Senhor Jesus. Vamos achar aqui. Só um minutinho. Nosso Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Deuteronômio 8,7, isso aqui é um tipo do Deus triuno, que fala, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Esse versículo é um tipo do Deus triuno. O manancial profundo representa o Pai, que ninguém consegue ver. 1 Timóteo 6,16, ninguém consegue ver. Ele habita em luz inacessível, mas agora ele achou um canal para manifestar-se na superfície da terra, a fonte. Essa fonte, onde fluem as águas. O manancial vai lá, está profundo. Agora tem uma fonte onde fluem as águas. É o Filho. Representa o Filho, que trouxe Deus até os homens. E o ribeiro representa o Espírito. João capítulo 7, versículo 38, versículo 39. Então, 7, 38 e 39. Diz que, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Se você crê, irmão, do seu interior não vai fluir um riachinho, não é um córrego seco, não. Fluirão rios de água vida. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Naquele momento, Jesus não tinha sido glorificado. Jó falou, Jó 10, capítulo 10, versículo 4 e 5. Ele falou assim que Deus não sabia o que era o sofrimento humano. Mas depois disso, ele foi glorificado. Então Jesus sabe o que é o sofrimento humano. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja triste, talvez você esteja abatido, talvez você esteja com medo. Jesus sabe o que é o sofrimento humano. E ele hoje é o Espírito, está dentro de você. É o seu Pai querido. Tenha comunhão com Ele. Fale tudo que está no teu coração. Se abra para Ele. Ó Senhor Jesus, aproveite, irmão, para você entrar cada vez mais no ministério de João. Aproveite, irmão, valorize o falar profético. Falar profético dá direção para a nossa vida. Nesses dias de muito conturbado, dá aqui uma direção para a sua vida, para a vida da sua família. Amém? Jesus é o Senhor. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Jesus é o Senhor. Amém.